Olá, seja muito bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Vamos fazer hoje a leitura do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. E eu quero te convidar a te inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo, compartilhar com algum amigo, deixar um comentário. Tudo aquilo que está sendo interessante para você, compartilha, né? Faz isso, reparte, para que não só tu possa ser abençoado pela palavra de Deus, mas alguém a quem tu quer também levar a Jesus. Vamos lá então. Nosso capítulo de número 10, vou compartilhar na tela aqui, para a gente poder ler juntos. Diz assim o versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72, algumas versões vão falar 70, né? A questão aqui não é o número, mas é o que vai acontecer. 70 ou 72 não faz muita diferença. E os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Jesus então comissionou essas pessoas para estarem indo antes dele mesmo a alguns locais e para cumprir uma missão. E aí aqui ele vai dizer o que eles deveriam fazer. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Vamos dar uma paradinha aqui para comentar. Jesus os envia então nas cidades, né, para onde ele estava prestes a ir, e diz para eles que a colheita é grande, né, do reino de Deus, mas os trabalhadores são poucos, e diz para que peçam ao Senhor para mandar trabalhadores. E ele diz que nessa missão ele estaria enviando eles como cordeiros para o meio de lobos, ou seja, haveria uma oposição ao anúncio do reino de Deus, ao evangelho. Não seria fácil, eles deveriam estar atentos. E ele diz, olha, para que essa missão seja cumprida de forma ágil, né, ele diz, olha, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, ou seja, coisas que poderiam atrasá-los no deslocamento, coisas que poderiam prendê-los, coisas que poderiam talvez trazer alguma forma de atraso ou até preocupação. Jesus aqui fala, assim como enviou os seus 12, no capítulo anterior ele diz, olha, não levem nada junto. Dependam de mim, dependam de Deus, dependam das condições que vocês tiverem no local, vocês vão ser acolhidos. E diz aqui, quando forem numa casa, né, declarem a paz sobre aquela casa, e aí havendo alguém de paz naquela casa, a paz estaria naquele local, senão voltaria para eles. E diz também, olha, comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Está dando aqui uma lição também de estar aberto a receber, né? De ser abençoado por outras pessoas e de não ser crítico ou não ficar reparando, né? Como o que receberem, bebam do que lhes derem. Pois diz aqui que o trabalhador é digno do seu salário, né? Tanto eles que estavam na missão de pregar o evangelho são dignos de ter o seu sustento, quanto aquele trabalhador, aquela pessoa que estava recebendo eles, era digno do seu salário e das condições de vida que poderia dar e poderia repartir. E Jesus diz, não fiquem mudando de casa em casa, né? Permaneçam ali. Versículo 8, quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês, sem questionar. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Jesus estava mandando eles aqui com uma missão também clara de curar os doentes que houver ali, ou seja, eles tinham poder para curar doentes e os que houvessem eles deveriam curar. Hoje em dia nós podemos orar por cura, nós podemos pedir para que Deus cure, mas nosso trabalho hoje não é como esse, nós não temos, né, tão claramente essa missão, olha, curem todos. Isso aqui era uma época em que o reino de Deus estava sendo anunciado, eles iam aqui como precursores de Jesus, e a gente vai perceber isso também logo mais, onde mostra que a autoridade que Jesus tinha estava sobre eles e as pessoas deveriam reconhecer neles o próprio Jesus.
Então essa era a missão nessa ocasião. O reino, deviam dizer-lhes, né? O reino de Deus está próximo, versículo 9. Versículo 10. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até ao pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Mais uma vez anunciando, o reino de Deus está próximo, porém está anunciando aqui na forma também de juízo, né? Olha, nós não temos parte com a rejeição que vocês têm ao evangelho, mas saibam, o reino de Deus está próximo. E Jesus diz, versículo 12, eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Ouça, aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos, aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Jesus está falando de algumas cidades aqui, ele fala inicialmente de Sodoma, ele diz, olha, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade que rejeitar o anúncio do reino de Deus. E ele cita 3 cidades aqui, ele cita Corazim, ele cita Betsaida e ele cita Cafarnaum, 3 lugares também onde o evangelho estava sendo rejeitado, não estava sendo bem recebido e onde estava havendo perseguição. E ele diz, olha, haverá menor rigor para Tiro e Sidom, porque se eles tivessem visto esses milagres todos que aconteceram aí, todas as oportunidades que foram dadas para que vocês crescem, eles tivessem visto, eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco, se coberto de cinzas, que era a forma como os judeus demonstravam arrependimento. E haverá menor rigor para eles do que para vocês, porque vocês rejeitaram, né? Então, veja que Jesus está anunciando juízo aqui de forma proporcional à oportunidade que tiveram de se arrependerem, de ouvirem do evangelho, de terem contato com a verdade. E fala então no versículo 17. Os 72 voltaram alegres dessa missão, né, e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Eles se alegram porque estavam fazendo aqui milagres, fazendo libertação, né? Os demônios se submetiam. E Jesus diz, olha, sim, eu concedi autoridade, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, lá no começo, na queda de Satanás. Isso tem registros, né? Lá em Isaías e Ezequiel. Então Jesus estava lá, Jesus viu, presenciou isso e ele diz, eu dei a vocês autoridade. E dei a vocês autoridade para pisar cobras, escorpiões e tudo mais, para vocês não sofrerem dano. Mas não se alegrem só por isso, né? Alegrem-se porque os nomes de vocês estão escritos nos céus. Essa deve ser a razão da nossa alegria, da nossa esperança e do nosso regozijo. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então se voltou para os seus discípulos e lhe disse em particular, felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu digo a vocês que muitos profetas e reis desejariam ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Quando Jesus fala aqui que Deus ocultou, né, escondeu essas coisas dos sábios e cultos e revelou aos pequenos, não é porque os ricos, sábios, não tiveram oportunidade, mas porque muitas vezes eles estão com o coração endurecido e não têm olhos espirituais para ver aquilo que Jesus está falando, para ouvir o que Jesus está dizendo e entender aquilo que está sendo apresentado. Mas aquelas pessoas que são, como Jesus chama aqui de pequeninos, né,
inocentes, ingênuos ou até simples, humildes, estão com o coração aberto para ouvir o que Jesus está ensinando e aplicar. Muitas vezes as filosofias, a educação, a cultura, elas encobrem, né? Ou criam barreiras para que a gente possa entender e se sujeitar à simplicidade do Evangelho. Pessoas com muita instrução ou muitas coisas, né, têm dificuldade de entender a graça de Deus. Então, vamos ficar atentos para que coisas que a gente coloca na nossa vida, né, talvez a nossa cultura, a nossa vivência, nossos ensinos, as nossas tradições, elas não tirem de nós a simplicidade, né, a humildade, a possibilidade de entender o Evangelho de Deus. E Jesus fala aqui que os discípulos, né, que estão vivendo aquele momento e viam tantas coisas, eles eram privilegiados. Nós também podemos nos dar como privilegiados, né, por viver com Deus, viver com Jesus e perceber aquilo que Ele tem operado nas nossas vidas, né? Diz aqui que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram. Nós temos hoje a revelação completa da palavra de Deus, né? Nós sabemos o fim da história. Sabemos o que aconteceu com Jesus, né? Que Jesus morreu, mas ressuscitou, que está vivo, que ascendeu ao céu. E sabemos já que Jesus voltará para nos buscar. Sabemos tudo o que aconteceu com a igreja primitiva, sabemos o que aconteceu até agora e sabemos que o fim dos tempos está cada vez mais próximo. E que, se estamos em Jesus, nós estaremos com Ele. Os discípulos não tinham ouvido isso ainda. Os discípulos não sabiam o fim da história. Eles estavam vivendo o momento presente com Jesus. E Jesus fala isso, olha, vocês viram, vocês ouviram, vocês estão tendo privilégio. Nós também temos um grande privilégio. Jesus então conta uma parábola aqui, que é a parábola do bom samaritano. Ele conta essa parábola num contexto de um encontro com uma pessoa. Diz assim no versículo 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele foi com a intenção de questionar Jesus e colocar uma prova para Jesus. A intenção dele não era aprender, não era ter uma lição, não era aplicar na sua vida, mas era para pôr Jesus à prova. E diz assim: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus respondeu: você respondeu bem, respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Estava sanada a questão aí. Jesus respondeu: olha, tu já sabes, né? Respondeu corretamente, é isso mesmo, faça isso e vive. Mas ele, querendo então justificar-se, né? Ele quis dar um pouquinho aqui, olha Jesus, e aí, né? Tudo bem, terminou aqui, mas e aí? Vamos filosofar um pouco mais. Perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Ele, em sua resposta, disse Jesus, e aqui vem a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou por outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, lembre que eu disse, o samaritano tinha divergências com os judeus, eram povos que tinham suas diferenças e não se davam bem. Um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o em seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Jesus ensina aqui que o próximo, quem é o meu próximo? É aquele que tem necessidade, aquele de quem eu presencio a necessidade, eu vejo e eu tenho que atendê-lo em sua necessidade. Diferente aqui do sacerdote, do levita, né, que eram também homens da lei, como esse homem era um mestre da lei, Jesus usa essas 2 figuras do sacerdote e do levita para dizer, olha, eles sabiam o que tinha que ser feito e não fizeram,
E esse samaritano, talvez conhecesse a lei ou não, mas não era um religioso, ele fez o que tinha que ser feito. Ele foi o próximo do homem que foi assaltado, né, que estava ali quase morto, e o atendeu em sua necessidade. Ele agiu com amor, com compaixão, e foi o próximo. Então Jesus diz, olha, faça você o mesmo. Versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Jesus então chegava ao povoado e essas duas mulheres, né, o acolheram em casa, e as duas irmãs eram Marta e Maria, e diz aqui que Maria ficou sentada ouvindo Jesus falar, ouvindo a voz de Jesus, ouvindo Jesus certamente ensinar a sua palavra, e Marta estava de um lado para o outro fazendo coisas, né, ocupada com o serviço da casa. E chega uma hora que Marta se incomoda com isso, e ela diz para Jesus, olha, Jesus, tu não te importas aí que minha irmã está me deixando sozinha no serviço, diz para ela me ajudar. E Jesus diz, né, olha, existe uma coisa que é necessária e tu estás aí inquieta, preocupada com tantas coisas. A Maria escolheu a parte certa, né, a parte boa, que não será tirada. Muitas vezes nós perdemos o foco de nos assentar, nós perdemos esse momento, essa oportunidade de sentar e ouvir Jesus, de ter tempo com Deus, dedicado, de sentar e escutar a voz de Jesus, seja na sua palavra, seja através de uma reflexão, de uma mensagem, seja em oração, e nós não tiramos esse tempo para ouvir Jesus. Achamos muitas vezes que até fazer coisas para Jesus, como Marta estava fazendo, que talvez estava ali preparando um almoço, arrumando a casa, fazer coisas para Jesus pode parecer mais importante, mas Jesus diz, olha Marta, isso pode esperar. Agora o que Maria fez aqui, isso não será tirado. Esse tempo, essa oportunidade de ouvir a minha palavra, de estar comigo, de ter relacionamento, de ter intimidade, não será tirado. E esse é o convite também para as nossas vidas, né? Que a gente escolha a boa parte como Maria escolheu, e essa uma coisa que é necessária, nós possamos investir nosso tempo, investir nossa vida, gastar minutos preciosos aqui, né? Ouvindo de Jesus, ouvindo Jesus, tendo relação com Ele, tendo intimidade com Ele, cultivando isso, para que as outras coisas também possam acontecer, mas isso não será tirado. Fica aí esse desafio para mim, para ti, e vamos perseverar na leitura da Palavra de Deus. Amanhã nós vamos ler o capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Até mais, até o próximo vídeo, fica conosco.